diz assim o texto: e Jesus, voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscai? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse-lhe: vinde e vede. Foram e viram onde morava. Nós vamos saber onde é que Jesus morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Levou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conhece tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu que és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi debaixo da figueira, e crês? Coisas maiores que essa verás. Podei tomar os vossos assentos, dando glórias a Deus. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura desta palavra, Deus brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é encontro que muda história. Se você acredita neste culto, se você vem buscar uma resposta de Deus, como Deus já falou bastante conosco aqui, inclusive, pastor, tudo isso que Deus te usou na tua boca para profetizar para mim, para minha esposa, pode ter certeza que veio direto do céu. Minha esposa, ela, antes de nós casarmos, ela morou numa comunidade de São Paulo, e devido a ela ter algumas dificuldades de um problema de saúde que ela tem, ela era muito dependente das pessoas, e as pessoas muitas das vezes rejeitavam ela e desacreditavam nela. E o local aonde ela morava lá não é menosprezando ninguém, porque o que vale para Deus não é a condições financeiras, e sim o propósito. E Deus tirou ela de lá em uma das limusines mais caras de São Paulo. Deus honrou a vida dela. Já passou por mais de 200 cidades no Brasil, já passou por 2 países, depois se conheceu, e já passou por 7 estados no Brasil. Que Deus abençoe, pastor. Você vai repetir comigo no contar de 3, em uma só voz, como fosse um coral. Encontro que muda história. Vamos lá? 1,
2, 3. Encontro que muda história. De novo, para nós envergonhar o inferno, vamos lá? Encontro que muda história. Os 4 evangelhos se findando dentro da Bíblia, que escreve a vida de Jesus. Quando se falamos do evangelho, nós estamos falando da vida de Jesus, que foram divididas em 3 partes. Quantas partes? 3. A palavra evangelho é uma das palavras mais antigas do dicionário grego-latim. Ela também se vai encontrar no dicionário Aurélio. E o seu significado significa boas novas. E que boas novas são essas? É Jesus trazendo as boas novas da salvação. E se fala o evangelho que se divide as 3 partes de Jesus. A primeira é quando Jesus nasce, em que os seus pais, Maria e José, eles têm que fugir para o Egito, porque Herodes, ao saber que vai nascer que vai ser o rei dos reis, Senhor dos judeus, Herodes vai dar uma ordem para matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Só que nesse período em que ele está no Egito, não vai existir nenhum historiador, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem tampouco João, que vai conseguir descrever o que aconteceu com ele lá. Porém, ele aparece aos 12 anos de idade, aonde está acontecendo um congresso do seminário, aonde os príncipes da sinagoga tinham que recitar pelo menos 70% dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como as leis do Antigo Testamento, que são 613 leis, conhecido ela no hebraico como Bereshit, Shemot, Bar Mitzvah, Devarim. E Jesus aparece aos 12 anos. Então o Evangelho de Jesus vai dizer então a segunda parte de Jesus, que é a vida de Jesus e o ministério dele. E a terceira parte de Jesus é a crucificação, quando ele mostra o seu amor por toda a humanidade, aonde ele inocentemente pagou pelos nossos pecados. E Jesus, quando ele volta, o seu ministério começa então aos 30 anos de idade. E percebe que depois dos 12 anos Jesus desaparece. Ninguém também consegue descrever a vida e o que ele passou dos 12 aos 30 anos de idade. Porém, ele aparece aos 30 anos de idade quando João Batista está batizando no Rio Jordão. E ali então começa o ministério de Jesus. Interessante que Jesus ele vai morar na cidade de Nazaré, como nós lemos aqui. Jesus vai morar onde? Na cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré, para quem conhece um pouco de Bíblia mais do que eu conheço um pouco, vai entender que Nazaré era uma cidade que se havia tudo de ruim naquela cidade. Traficantes iriam morar em Nazaré, bandidos iriam morar em Nazaré. Todo tipo de coisas ruins que existia em todo Israel, em Jerusalém, eles não aceitavam em Judá, eles não aceitavam na Galileia, eles não aceitavam em outras cidades e na Judéia. Então eles iam morar em Nazaré. Era como se fosse uma comunidade aonde em certos lugares não aceita coisas erradas, e lá nessa comunidade eles aceitavam tudo de errado. E Jesus, ele tinha muitos lugares bonitos para poder morar. Jesus podia morar em Judá, Jesus poderia morar na sua capital, Jerusalém. Jesus poderia morar na Galileia. Jesus poderia morar em Judeia. Jesus poderia morar em Cafarnaum. Mas Jesus vai morar onde? Em Nazaré, na cidade aonde tem tudo de ruim. E por que Jesus foi morar lá? Porque Jesus, como se você está ligado no andamento do culto, você vai entender que Jesus ele não veio para os sãos, mas ele veio para os pecadores. Jesus não veio para os justos, mas ele veio para salvar aquele que estava perdido. Interessante que Jesus, morando em Nazaré, ele pega o traficante e faz virar pastor.
Ele pega a meretriz, vai virar missionária. Ele pega a meretriz, vai virar, aleluia, aquela que canta, que louva na casa do Senhor. Ele pega o traficante, ele faz virar missionário. Ele pega aquela pessoa que dá calote e faz virar, aleluia, aquela pessoa que estende a mão. Jesus vai aonde ninguém vai. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez você está aqui, mas o teu lar está dividido. Levante a tua mão e aponta em direção à tua casa, porque o milagre já encontrou a tua rua, o milagre já encontrou o teu CEP, o milagre está batendo na porta da tua casa, e o milagre lá dentro ainda essa semana será do tamanho da tua fé. Isso aqui é para quem acredita. Você saiu de casa, deixou um grande problema lá, mas te diz Deus assim: tudo aquilo que vinha sendo notícia ruim, ainda essa semana transformará em uma notícia boa. Eu vou profetizar. Entrou alguém aqui que a palavra que você vem buscar talvez nem é para você, mas é para um ente querido que está lá, é que você intercede pela tua vida, pela vida dele, e você e alguém já disse: para de orar, não tem mais jeito, acabou. Mas a última palavra quem fala não é o homem, a última palavra quem fala é Deus. Deus pega do futuro, aleluia, e transforma ele em um maior missionário, maior pregador, aquele que estende a mão. Kemaruti Rebia Prudicamanássia Redeminência Ramushi Hanaio de Contessuia. Hoje é noite de transformação. Seja aqui ou seja dentro da tua casa, seja aqui ou seja lá dentro do teu trabalho, mas hoje é noite de transformação. Aleluia, é encontro que muda a história. Aí Jesus vai mais adiante. Ele vai então até a cidade de Betsaida. Quem ele encontra? Ele encontra André. Quem era André aqui? André era irmão de Simão. E quando Jesus encontra André, crendo na profecia do profeta Isaías, que Jesus iria vir sobre a terra, Jesus se apresenta a André, ele crê no chamado, Jesus já convoca ele. Só que André fica tão feliz, que ele vai até seu irmão, quem era? Simão, e diz: eu encontrei o mestre, aquele que saiu da boca do profeta Isaías. E ele pega Simão então e vai apresentar a Jesus. Só que antes dele chegar até Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: eu já te conheço, eu já sei quem é você. E de repente Jesus olha para ele e diz assim: seu nome é Simão, tu és filhos de Jonas, porém a partir de agora você não chamará Simão, teu nome chamará Cefas, que quer dizer Pedro. A palavra Pedro no hebraico, Cefas, no seu original significa coisa rochosa, ou seja, pedras. Quando Jesus diz para ele, olha aqui, pega isso aqui, olha o que Jesus diz para ele: eu te conheço, o teu nome é Simão, você é filho de Jonas, mas você agora não chamará Simão, mas chamará Pedro. Olha o que Jesus está dizendo: você é Simão, eu conheço o teu passado. Você é filho de Jonas, eu conheço, sei do teu presente. Mas você agora não chamará Simão, mas chamará Pedro. Jesus estava dizendo: eu já projetei o teu futuro. Opa, por esta mão levantada ali, por este glória, por aquela mão levantada lá, Jesus estava dizendo para ele: eu sei do teu passado, conheço o teu presente e já projetei o teu futuro. Não é que eu vou projetar, sabe o que Deus está dizendo? Aleluia, Ele conhece o meu e o teu passado, Ele sabe da onde Ele te tirou, Ele sabe do investimento que Ele fez na tua vida, para você estar aqui. Foi luta travada. Eu vou pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus está me revelando. Eu não sei quem é, mas parece que eu vejo alguém
que antes de Deus te chamar, alguém de joelho prostrado, intercedendo pela tua vida, e alguém dizendo: desiste, para. E alguém do outro lado, você dizendo: eu não vou desistir porque Deus fez promessa. Eu não vou desistir porque Deus fez promessa. Deus está dizendo: eu conheço o teu passado, eu sei de onde eu te tirei, o investimento que eu fiz na tua vida. É por isso eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou pregando para alguém aqui que está passando prova, pastor, por luta, dificuldade. Mas Deus manda dizer assim: eu prefiro ver você passando na luta, na prova, na minha presença, do que ter regalia na mão do diabo. Deus está dizendo: eu não abro mão de você. Labaio de contesuia, de calaância dócia, alamuricancionaio. Aleluias, aleluias. Eu conheço o teu passado, eu sei do teu presente. Deus está dizendo: eu sei como você entrou aqui. Só Deus sabe como está a tua alma, o teu coração, o teu sentimento. Acalma o teu coração, não preocupe não. Tem gente que já está preocupado com a semana, com o dia de amanhã. Mas te diz Deus assim: eu já projetei o teu futuro. O teu futuro está nas minhas mãos. Aleluia, descanse o teu coração, porque da onde eu te tirei, o investimento que eu fiz na tua vida, o projeto que eu fiz na tua vida é muito lindo. Sabe por que o inimigo, ele luta contra a tua alma? Porque o projeto que eu fiz na tua vida, a história que eu escrevi, aleluia, muitos vão ter que dizer que verdadeiramente é Deus na tua vida. Aleluias, aleluias. Demarute rebia prudicamanácia, redeminência, amushi, ranaio de contesuia, de calaância dócia. A Jesus ele vai mais adiante. E quando ele vai mais adiante, quem ele encontra? Ele encontra Filipe. E quando ele vê Filipe, ele já escolhe Filipe. Jesus já está escolhendo os seus discípulos, e a história deles já estão sendo mudada. Quando Jesus ele escolhe a Filipe, Filipe fica tão feliz, que vai levar a notícia para o seu melhor amigo. Quem era? Natanael. Quando Filipe vê Natanael e diz: eu estive em Nazaré, e adivinha quem eu vi lá? Natanael pergunta: quem? Ele diz: o mestre, Jesus. Olha a pergunta que Natanael vai fazer para ele: porventura poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? É por isso que Nazaré tinha tudo de ruim, e Jesus ele vai morar onde? Em Nazaré. Aí Filipe diz para ele: vem comigo e vede que eu vou te mostrar. Quando eles estão chegando a Jesus, antes dele chegar até Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: eu já te conheço, Natanael. E antes mesmo que Filipe te encontrasse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Para quem está na comunhão, no alinhamento da palavra, o primeiro tópico, na introdução, Deus dava de dizer que Herodes mandou matar todas as crianças, melhor dizendo, quase todas as crianças abaixo de 2 anos, porque tinha algumas crianças que Herodes sabia que não tinha como ser o Cristo Jesus, mas quem ele desconfiava, ele mandava matar as crianças abaixo de 2 anos. E segundo a história, Natanael, ele também tinha a mesma idade de Jesus. Então automaticamente isso aqui era um segredo que ninguém sabia. Por isso que Natanael vai dizer assim: como tu sabe? Eu vejo que tu és profeta. A mãe dele não estava ali mais, mas antes dela morrer, ela contou para ele esse segredo, o porquê e como ela protegeu a Natanael. Agora eu pergunto, ele debaixo de uma figueira,
Será que ele estava protegido? Sim ou não? Sim ou não? Não, não estava. Mas Jesus diz para ele: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Ninguém sabia disso. Isso automaticamente, a mãe dele antes, quando ele estava com 2 anos, ela, para proteger o menino, colocou ele debaixo da figueira. Só que qual o risco que ele corria? Poderia vir um animal peçonhento e picar ele. Ele poderia chorar. Ele poderia sentir fome. Ele poderia ser mordido pelas formigas. Então automaticamente ele estava debaixo da figueira. A mãe achava que estava protegendo ele, mas na verdade, em certo sentido, ele não estava. Mas quando Jesus estava dizendo para ele: eu te vi debaixo da figueira, Jesus estava dizendo: fui eu que te guardei quando você quis chorar. Fui eu que te guardei quando Herodes iria te achar. Foi eu que te protegi quando algum animal peçonhento iria te morder. Foi eu que te protegi para você vir até aqui para ter esse encontro comigo. Sabe o que Deus está dizendo? Pastor, eu vou pregar arrasado e vou profetizar. Eu estou pregando para alguém aqui e o Espírito Santo de Deus me mostra que tem pessoas aqui que você não era para estar mais aqui. Era para estar já debaixo da terra. Mas luta travada entre os céus, aleluia, e demônios possessivos, aleluia. Deus teve momento que teve que mandar anjos para lutar, e nessa luta travada, a mão de Deus te protegeu, a mão de Deus te guardou, porque alguém estava de mão levantada intercedendo pela família. Enquanto você está de mão levantada e joelho prostrado, dando glória, tem família de pé. Deus está dizendo: foi eu que te protegi daquela bala, foi eu que te protegi daquele cercado, foi eu que te protegi daquele acidente, foi eu que te protegi daquela enfermidade. Pastor, eu estou feliz porque eu estou vendo lágrimas caindo no chão. A pandemia veio, pegou da direita e da esquerda, mas você está vivo, porque a minha promessa tinha que cumprir. A bala veio, os bandidos veio, pegou da direita e da esquerda, mas a minha palavra tinha que cumprir na tua vida. Foi eu que te vi, foi eu que te vi debaixo da figueira. E te diz Deus assim: o meu projeto na tua vida só está começando. Porque anda levastenia. Lior de que onde faro lamaro congelo de consuelo. Aleluias. Encontro que muda história. Aleluias. Quando Jesus ele troca o nome de Pedro, dizendo: Pedro, você agora não chamará mais Simão, mas chamará Pedro. É que na verdade Jesus estava dizendo para ele: você agora não vai fazer parte mais do mundo. As coisas velhas estão passadas. As coisas velhas já não vai fazer parte mais da tua vida. Você quer ver só que Deus está falando com você? Existem coisas, momentos na tua vida que você quer fazer e o mundo está te rejeitando. Por que o mundo está te rejeitando? Porque você já é escolhida de Deus. Isso não nos torna melhor ou pior do que alguém do mundo, não, mas nos torna diferenciado. E Jesus, ele troca o nome de Pedro. Pedro agora é servo de Deus. Conhece o evangelho através de Jesus. Só que a vida, ela não é coisas lindas, de mar de rosas. Nós temos lutas, temos prova, dificuldade, perseguições, invejas, calúnia, todo tipo de luta. E no capítulo 16 do livro de Mateus, Jesus estando com os seus discípulos, Jesus vai ouvir um boato dizendo assim: quem é este? Será que este é um dos profetas? Será que é Elias? Será que é Jeremias? Ou será alguns dos profetas? Por quê? Percebe que ali o povo, ele já pregava heresia. Pastor Gabriel, o que é heresia? Heresia é alguém que pega um texto da Bíblia, mal interpretado, e quer fazer uma colocação para aquilo favorecer ele.
Ou seja, ele vai interpretar o texto errado, levando para o outro lado. Então os fariseus já pregavam heresia. Por quê? Porque eles achavam que Jesus tinha sido reencarnado através de um dos profetas. Mas na verdade Jesus não foi reencarnado, ele foi encarnado, que é diferenciado. Ele foi gerado no ventre de uma mulher, nasceu, suportou tudo aquilo que eu e você passamos. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos: um diz que eu sou Jeremias, outros dizem que eu sou Elias, ou outros profetas, e vocês que dizem que eu sou? Olha aqui, percebe que vai haver um silêncio antes de Pedro responder. Esse silêncio aqui não é boa coisa, porque eles andavam com Jesus, eles iam para o culto, adoravam a Deus, cantavam, pregavam, choravam, até davam aleluia, mas não sabia quem era ele. Eles tiveram medo de dizer quem era ele. Quer ver só? Para muitos se perguntar: quem é Jesus para você? Ah, é aquele que me deu uma casa. Ele dá casa? Dá, mas ele é muito mais do que isso. Quem é Jesus para você? É aquele que me curou do câncer. Ele cura do câncer? Cura, mas ele é muito mais do que isso, porque se ele não curar, ele continua sendo Deus. Quem é Jesus para você? É aquele que me deu um carro, uma casa, um emprego. Ele faz tudo isso? Faz, mas ele é muito mais do que isso. A intenção de Jesus aqui não era que se apresentar para eles, porque Jesus sempre procurou ser mais escondido. Pega isso aqui, a intenção de Jesus era que o povo, era que nós soubesse quem era ele, o Salvador da humanidade. Mas quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aí Jesus declara dizendo assim: Pedro, não é a carne nem o sangue que falou na tua boca, mas o meu Espírito Santo que está sobre você. A intenção de Jesus aqui é que nós sabemos quem é ele e o que é que ele é para a nossa vida. Ele é o Salvador da nossa alma. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez você já fez investimento, já colocou a tua mão, já tirou, nada deu certo, mas vai a profecia. Fique sabendo, se ele fizer um milagre na minha vida, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Aleluia. E ele não depende de ninguém. Aleluia. Mas o maior ele já fez na nossa vida. Aí o inimigo vai até você e diz: está provado, está provado, já é domingo, já vai no culto de novo. Mas quem vem comigo no glória para dizer: olha aqui, inferno, aleluia, se ele fizer o milagre, ele é Deus. Se ele não fizer, eu vou continuar adorando a ele, mas o inimigo não vai ter o prazer de ouvir o meu glória, o meu aleluia, o meu glória, a minha pregação, o meu louvor é para ele. Aleluias. Aí Pedro vai dizer assim: mestre, eu sou crente, eu vou contigo até a morte. Jesus fala: calma, Pedro, calma, calma, você ainda não está convertido. Jesus tirou Pedro do mundo, mas Pedro ainda não estava convertido. Olha a palavra que Deus me revelou, pastor. Pedro disse assim: mestre, eu estou convertido. Jesus disse: não, Pedro. Jesus diz assim: eu acabei de encontrar com o inimigo ali agora. Lucas 22, versículo 31. Aí Pedro pergunta: o que ele disse? Ele pediu permissão para cirandar na sua vida. Cirandar, irmãos, aqui é pegar as pessoas, pegar a pessoa e malhar como trigo, pisar, acabar, afundar, envergonhar. Aí Pedro diz assim: mestre, o senhor deixou? Ele disse: não, Pedro, porque você ainda não está preparado. Mas o mais lindo dessa história é que Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, os teus amigos, que dizem ser teus amigos, as pessoas que estão em volta de você, estão esperando a tua queda. Mas eu roguei ao Pai por ti. O inimigo não vai tocar em você. Não vai. E olha o que Jesus vai dizer: mas fique firme, Pedro. Fique firme.
Porque lá na frente, quando eles perguntarem por você, manda a resposta para eles. Diga a eles que você ainda está de pé. Existem tipos de prova que Deus permite e que Deus fala que nós vamos passar. E existe tipo de prova que Deus não fala que nós vamos passar. Você pode até ouvir alguém dizer: ah, que Deus avisa antes. Não, nem todas Deus avisa. Quando alguém vai enterrar um ente querido lá, Deus avisa para alguém? Sempre. Não. Tem base bíblica para isso? Tenho. Lembra de Jó? Deus falou para Jó que ele ia passar por prova? Não. Existem provas na nossa vida que Deus pega de surpresa. Mas a revelação está caindo aqui. Mas existe prova que Deus diz: cuidado, não vai, se afasta, segura, volta, recua. Então aqui hoje nós temos dois tipos de crente, pastor. Tem crente aqui que pode passar por prova, pastora, que Deus não vai avisar. E existe crente que pode passar por prova que Deus vai avisar. O que Deus vai avisar é que talvez você não está preparado para enfrentar o inimigo. E o que Deus não avisa é porque Ele está preparado. Pastor, qual desses é o melhor? Os dois. Por quê? Porque quem está preparado, Deus aposta e diz: pode ir se andar, que ela não vai negar o meu nome. E quem não está preparado, Deus está te protegendo. Deus está guardando na tua casa, Deus está guardando na tua rua, no teu trabalho, na faculdade, no trânsito. As mãos de Deus estão sobre ti. Eu vou pregar a mão de Deus, parece que eu vejo a mão de Deus sobre essa igreja. E quando cada um saindo daqui, o dedo de Deus está apontado para você, e Deus dizendo para o inferno: na minha filha, no meu filho, você não toca, diabo. Nós não temos medo de pregar para o inferno, não, porque a minha filha está protegida pelos meus anjos. Com permissão do pastor, posso pedir que eles coloquem sobre os pés? Coloca sobre os pés, igreja. Aleluias. Aleluias. Jesus é preso. Pedro nega Jesus. Jesus fala para ele: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, Pedro. O galo era o sino da primeira, segunda e a terceira vigília que tocava. Pedro nega Jesus por 3 vezes. E quantos de nós também negamos a Jesus por uma atitude? Interessante, pastor, que todo mundo pega esse texto para meter a lei em Pedro, sendo que nós negamos Jesus por pouca coisa, praticamente a todo instante. E Pedro, ao negar Jesus, ele se envergonha. Mas Jesus sabia que isso ia acontecer. É tanto que Jesus disse para ele: eles estão achando que você vai parar, mas eles vão perguntar por ti. E a tua palavra é: avisa eles que eu ainda estou de pé. Jesus ressuscita. E ele encontra com Maria Madalena, as 3 Marias que foram ao sepulcro. E Jesus olha e diz assim: avisa os meus discípulos e a Pedro que eu vou aparecer no mar de Tiberíades, capítulo 21 do livro de João, pela manhã. Peraí. Olha o que Jesus disse: avisa o meu discípulo e a Pedro. Mas Pedro já não era discípulo dele, porque Jesus, ele trata aquele mais fraco como especial. Deus não te trouxe aqui hoje para te condenar. Eu já vi gente dizer que Deus justifica nossos pecados. Não. Mas mediante a palavra, Ele perdoa os nossos erros. E através do perdão, Ele justifica diante do inferno. Vem louvar, minha esposa. Vem louvar. Escute. Pedro, ao negar Jesus, o que ele faz? Ele vai voltar para a pescaria.
Só que no capítulo 5 do livro de Lucas, Jesus, ele tira ele da pescaria e diz assim: você agora não será mais pescador de peixe, mas será ganhador de alma. Ou seja, Jesus tira Pedro do mundo. Só que no capítulo 21 do livro de João, Pedro pega a rede e volta de novo para o mundo, para a pescaria. Quem ele encontra? João e Tiago. E ele vê Pedro com a rede na mão e pergunta: aonde você vai com essa rede, Pedro? Vou voltar para a pescaria. Pedro, mas Jesus já tirou nós de lá. Nós não fazemos mais parte do mundo. Jesus trocou o teu nome. Nós agora somos ganhador de alma. Pedro olha e diz assim: mas você não sabe, eu neguei Jesus por 3 vezes. Eu não tenho mais coragem de chegar até Jesus e mais diante dos meus amigos discípulos. Pedro, mas com tudo isto, se você vê Jesus, ele vai te perdoar. Pedro está fraco e diz: eu vou voltar para o mundo. Ele pega a rede e vai. Quando ele vai, João e Tiago dizem assim: então eu vou contigo. Mas quando João e Tiago vai com Pedro, não é porque eles estavam voltando para o mundo, é porque eles eram amigos de verdade e queriam acompanhar a trajetória. Pode soltar o playback. Amigo de verdade, ele não te dá conselhos errados. Amigo de verdade, ele te tira do mundo. Mesmo que você esteja fraco, amigo de verdade, ele não te abandona. Pastor de verdade, ele não te abandona. Pode soltar o playback. O Pai, ele nunca te abandona, nunca. Adore a Ele. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns estão de pé, que outros de novo. Eu estou pregando aqui e o Espírito Santo de Deus está me mostrando. Pastor Robson, que tem pessoas que você recebeu proposta e te diz Deus assim: os céus estão rogando por ti. A proposta quer distanciar de mim. E nessa proposta que você for para o mundo, talvez você não tenha mais oportunidade de voltar. Mas a palavra está te trazendo agora e dizendo: o que eu tenho para você é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Adore a Ele, adore, 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 adore a Ele. Adore a Ele, porque hoje é noite de renovação. Ele não abre mão de você, Ele tem ciúme de você. Olha o investimento que Ele fez na tua vida.
Adore a Ele. Adore a Ele. Adore, 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 adore a Ele. Porque Ele tem cuidado de você, de cada mínimo detalhe. Adora Ele. E está caindo revelação aqui. Eu entrego a última revelação e entrego o microfone. Eu sou teu pai, é só chamar. Ele tem cuidado de você, tem mínimos detalhes. É só chamar. Ele não abre mão de você. Assim como Ele não abriu mão de Pedro. Ele não abre mão de você. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só Ele quer intimidade contigo. Ele quer relacionar contigo. Olha o que diz aqui. João capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado. Peraí, jantado? Mas se Jesus estava lá pela manhã, e Jesus vai dizer, depois de terem jantado, sendo que era aproximadamente 9 horas da manhã. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão. Peraí, então isso aqui não bate. Se Jesus no capítulo 1 trocou o nome dele, pastor, e por que novamente Jesus vai chamar ele do antigo nome de Simão, quando ele estava no mundo? E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me a mim mais do que a este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Sabe por que Jesus perguntou para ele: tem alguma coisa para jantar? Porque eles foram para a pesca no dia anterior. E ele pescando a noite toda, eles iam pescar algo para eles jantarem. E ele não conseguiu pegar nada. Mas quando Jesus chega e diz: lançai a rede pelo lado direito, ele pegou tanto peixe. A história diz que 153 peixes, que o barco quase veio a pico. Pedro, ele poderia muito bem não ter jogado mais a rede. Permita-me fazer uma conjectura desse texto. Imagine alguém que trabalhou a noite toda. Alguém que já trabalhou à noite, quando chega de manhã está cansado. Imagine você chegar para essa pessoa, você sendo essa pessoa que trabalhou, alguém chegar para você e dizer assim: dá para ir na padaria? Dá para ir lá no centro? Dá para fazer qual trabalho? Automaticamente nós vamos dizer assim: rapaz, eu estou muito cansado. Senhora, eu estou muito cansado. Imagine Pedro jogando a rede, trabalhando a noite toda e não pegou nada. Mas quando Jesus diz: joga a rede pelo lado direito, ele poderia muito bem: mestre, já tentei, já fiz de tudo, porque ninguém entendia mais de pesca do que ele. Ele poderia dizer: eu estou cansado. Mas ele ainda encontrou força. Opa, por este glória está caindo revelação aqui, para jogar a rede mais uma vez. Quando Jesus diz para ele: lançai a rede pelo lado direito, Jesus está dizendo: Pedro, você ainda tem força. E quando Pedro joga a rede, Pedro descobre uma força que ainda tem dentro dele.
Sabe o que Deus está dizendo? Não é hora de chutar o balde, não é hora de desistir. Ainda tem força dentro de você. Resiste mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Porque quando Jesus está dizendo lançai a rede, Jesus está olhando para ele, para a igreja, e está dizendo assim: você aguenta mais um pouquinho, você ainda tem força, resiste mais um pouquinho. Quando ele puxa a rede e Jesus diga, a primeira palavra que Jesus olha e diz assim: tende alguma coisa para comer? Pedro estava no barco e ele ouve a voz de Jesus. Quando ele ouve, o texto diz que ele pula nas águas, ainda nu, para abraçar Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: Simão, filho de Jonas, tu amas a mim mais do que a esse? Quando Jesus chama ele de Simão, porque automaticamente Jesus já tinha tirado ele da pescaria, tinha tirado ele do mundo, trocou o nome, mas ele volta para lá de novo. E Jesus disse assim: eu não vim aqui para te condenar, mas eu vim aqui para te fortalecer, perdoar os teus pecados e mostrar para o inferno que você é capaz de vencer. Eles vão perguntar por ti na calada das escondidas. E sabe qual é a resposta que você vai mandar? Avisa para o inferno, avisa para a direita, avisa para o lado da esquerda, que eu ainda estou de pé. E você vai caminhar muito longe ainda nessa jornada. Beba dessa água, coma dessa palavra, porque muito grande é a tua jornada na terra. Não se preocupe com os teus problemas, com a dificuldade, com a luta, porque tudo está na minha mão. Ele está dizendo: lançai a rede pelo lado direito. Eu ainda não perdi o controle do teu casamento, eu ainda não perdi o controle no teu trabalho, eu ainda não perdi o controle do teu ministério, eu ainda não perdi o controle do teu pastoreado, eu ainda estou no controle. Só quem acredita nessa palavra, levante comigo a mão direita, junto com ela a esquerda, e aplaude o nome do Senhor Jesus.